O rei Charles III e a rainha Camila se despedem de Donald Trump e Melania no último dia de visita de Estado aos Estados Unidos. Câmara dos Estados Unidos aprova 70 bilhões de dólares para reforçar a fiscalização imigratória. Acidente na New Jersey Turnpike causa caos no trânsito em horário de pico. Orlando anuncia novas regras de segurança após confusão com adolescentes. No Everest, Sherpas vencem o gelo extremo e reabrem a rota até o topo. Em Londres, ataque à faca contra judeus é investigado como possível terrorismo. Em Las Vegas, operação contra corridas ilegais termina com 77 presos. E a FIFA confirma: Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026 com jogos nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O rei Charles III e a rainha Camila se despediram de Donald Trump e da primeira-dama Melania nesta quinta-feira, no último dia da visita de Estado aos Estados Unidos. O encontro marcou o encerramento de uma agenda simbólica que celebrou os 250 anos da independência americana em meio a tensões políticas entre os dois países. Durante a despedida, Trump elogiou os britânicos e afirmou que os Estados Unidos precisam de mais pessoas como eles. Após compromissos na Virgínia, o casal real seguiu viagem para Bermuda, encerrando a visita oficial. A Câmara dos Estados Unidos aprovou um plano que pode liberar até 70 bilhões de dólares para reforçar a fiscalização imigratória no país. A medida passou por margem apertada, sem apoio dos democratas. O presidente da Câmara, Mike Johnson, manteve a votação aberta por horas para garantir apoio dentro do próprio partido. Agora, republicanos na Câmara e no Senado vão definir os detalhes deste pacote, que pode avançar ainda em maio e seguir para a sanção do presidente Donald Trump. Veja agora um giro de notícia pela região de New York e New Jersey. Em New York, uma casa explodiu em chamas após um incêndio alimentado intencionalmente por gás no bairro do Queens. A polícia acredita que o suspeito morreu após provocar a explosão durante uma briga doméstica. 11 pessoas ficaram feridas, incluindo 7 policiais. O imóvel desabou completamente e deixou famílias desabrigadas. A polícia prendeu um adolescente de 16 anos após um tiroteio dentro de um trem no metrô do Queens. Um jovem de 15 anos foi baleado no peito e sobrevive. O ataque aconteceu após uma discussão entre os adolescentes. O suspeito responde por tentativa de homicídio, enquanto outros envolvidos ainda podem ser procurados. O Conselho da cidade de Nova York aprovou um pacote de leis para ampliar o acesso a vacinas e combater a desinformação. A medida inclui parceria com escolas para orientar pais sobre segurança e eficácia, além de uma campanha pública voltada a crianças e adolescentes. A iniciativa ganha força em meio ao debate nacional sobre políticas de vacinação. Em New Jersey, a procura por ingressos do Foo Fighters está gigante. A fila já parece ser até infinita. Fãs madrugaram em frente ao Stanley Ballroom para garantir lugar no show de sábado à noite. As vendas começaram às 10 horas da manhã e a expectativa é de ingressos esgotados em poucos minutos. Quem está na fila relata ansiedade, emoção e muita energia antes mesmo do espetáculo começar. Um acidente na New Jersey Turnpike, na altura da Ridgefield Park, provocou um fechamento de faixas na tarde desta quinta-feira. O impacto causou lentidão intensa e congestionamento na região, afetando motoristas em horário de pico. Equipes de emergência foram acionadas e trabalharam no local para liberar a via e garantir a segurança. As autoridades orientaram os condutores a evitarem o trecho e buscarem rotas alternativas. A seguir, após confusão com cerca de 1.000 adolescentes no último fim de semana em Orlando, a atração agora divulgou uma nova política de segurança.
Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido e cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Veja agora um giro de notícias da Flórida com a repórter Lorena Gomes. A ação chamada Operação Protetor da Criança identificou 19 homens que acreditavam estar conversando com menores na internet e viajaram para encontrá-los. Ao todo, os suspeitos respondem por mais de 80 crimes, incluindo tráfico humano, sedução de menores e envio de material explícito. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, parte dos envolvidos é casada e alguns são veteranos militares. Durante a coletiva, o xerife destacou a gravidade dos casos e fez um alerta ao dizer que prendeu o Papai Noel. Thomas Hicks, de 68 anos, casado há 50, é pastor e atuava como Papai Noel em eventos na comunidade, o que chamou ainda mais a atenção das autoridades. A operação teve apoio de diversas agências locais, estaduais e federais e faz parte de um esforço para identificar e prender predadores online. E agentes da Unidade Marítima de Miami interceptaram uma embarcação usada para contrabando de imigrantes na madrugada do domingo. O barco de 8,5 metros e sem luzes foi identificado por radar a cerca de 9 quilômetros da costa de Miami. Segundo as autoridades, 25 pessoas foram detidas, sendo 24 passageiros de diferentes nacionalidades e um suspeito de ser o contrabandista. Entre os ocupantes havia imigrantes do Haiti, Romênia, Colômbia, Bahamas, Moldávia e Jamaica. Todos foram levados para um navio da Guarda Costeira para processamento. A embarcação foi apreendida por violação das leis de imigração. O caso agora está sob investigação das autoridades federais. E o motorista de caminhão, o cubano Alejandro Jacomiro González, que estava desaparecido desde o início do mês, foi encontrado morto, segundo o FBI. O corpo foi localizado na Geórgia após dias de buscas. González havia saído do porto de Brunswick, na Geórgia, com destino a Miami, transportando veículos, quando parou em uma área de descanso no condado de Brevard, aqui na Flórida. Horas depois, o GPS mostrou mudança de rota para o norte e ele parou de responder. O caminhão foi encontrado na Geórgia sem o motorista e com parte da carga faltando. 3 veículos já foram recuperados na Flórida, mas os outros ainda estão desaparecidos. A causa da morte ainda não foi divulgada. O caso segue em investigação. E o Legislativo da Flórida aprovou um novo mapa do Congresso Estadual que pode aumentar a vantagem dos republicanos nas eleições federais. O redesenho dos distritos, apoiado pelo governador Ron DeSantis, pode mudar a bancada do estado de 20 republicanos e 8 democratas para uma projeção de 24-4. A medida faz parte do processo de redistribuição eleitoral, em que os distritos são redesenhados para definir quem vota em cada cadeira da Câmara dos Estados Unidos. Democratas criticam a mudança, dizendo que se trata de uma estratégia partidária para favorecer republicanos, enquanto os republicanos defendem que o mapa segue critérios legais. A decisão deve enfrentar ações na justiça, já que a Constituição da Flórida proíbe redistribuição feita com objetivo exclusivamente partidário. E o Departamento de Polícia de Orlando divulgou um vídeo de alerta para pais sobre o risco de afogamento de crianças neste verão. O afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos na Flórida. É o que diz o vídeo do Departamento de Polícia de Orlando em uma postagem divulgada nas redes sociais na quarta-feira. Em 2025, 119 crianças foram vítimas de afogamento, sendo 8% com menos de 3 anos. Autoridades destacam uma tendência preocupante de casos envolvendo crianças sem supervisão. A orientação é clara. Crianças perto da água devem estar sempre sob vigilância constante. A polícia, junto com o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Parques de Orlando, vai realizar ações de conscientização para reforçar a segurança durante o verão. O pedido é que os pais redobrem a atenção.
Após confusão com cerca de 1.000 adolescentes no último fim de semana em Orlando, a atração agora divulgou uma nova política de segurança. As medidas divulgadas pelo Icon Park, que fica na International Drive em Orlando, foram reforçadas após a confusão que reuniu cerca de 1.000 adolescentes e resultou na prisão de 9 pessoas entre 13 e 16 anos. Pelas novas regras, menores até 17 anos só podem entrar ou permanecer no local acompanhados por um adulto de pelo menos 21 anos. Cada acompanhante poderá ser responsável por, no máximo, 6 menores e deve permanecer na área durante toda a visita. O adulto também precisa estar disponível por telefone em tempo integral. O xerife do condado de Orange, John Mina, também fez um alerta aos pais, destacando que alguns dos envolvidos respondem por crimes muito graves. Segundo ele, é fundamental que responsáveis acompanhem a rotina e a atividade online dos filhos para evitar participação nesse tipo de encontro. As autoridades afirmam que a fiscalização será reforçada para impedir outros casos na região. No próximo bloco, 2 judeus foram esfaqueados no norte de Londres e polícia trata o caso como possível terrorismo. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. A rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal marcou uma derrota histórica para o governo Lula no Senado. Foram 42 votos contra e 34 a favor, em uma votação secreta. É a primeira vez em um século que uma indicação presidencial para o STF é barrada. A oposição comemorou o resultado, afirmando que a decisão fortalece a independência da corte. Já aliados do governo classificaram a derrota como resultado de chantagem política no Congresso. E nesta quinta-feira, uma nova derrota ao presidente Lula. O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e aprovou um projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL da dosimetria foi aprovado na Câmara por 318 votos a favor e 144 contra. Já no Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada contra 24. Mas especialistas avaliam que, com a nova regra, Bolsonaro pode migrar de regime em até 4 anos. A decisão também levanta um alerta, um possível efeito cascata, ampliando esse benefício a outros condenados no país, como traficantes e líderes de facções criminosas. No Chile, produtores de vinho enfrentam um desafio histórico. O consumo de álcool está em queda, especialmente entre os jovens. No Vale do Maule, no Chile, viticultores enfrentam um problema crescente. O consumo global de álcool está despencando, e por isso os produtores de vinho buscam novas formas de atrair clientes. Aqui está o sommelier Felipe Rivera. A problemática atual mais grande O maior problema neste momento no Chile, e tristemente em todo o mundo, é que provavelmente estamos vivendo a pior crise do mundo do vinho em 100 anos, por diferentes razões. Mas, honestamente, sinto que a razão principal é que não há substituição geracional entre os consumidores de vinho. Minha geração, de modo geral,
não bebe vinho. E isso é um grande desafio. No consumem vinho. Então, isso é um grande desafio. Muitos jovens veem o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que moderado, como algo prejudicial. Uma pesquisa Gallup de 2025 mostrou que apenas 50% dos jovens adultos nos Estados Unidos consomem álcool, queda em relação aos 59% registrados em 2023. Em resposta, alguns produtores estão apostando no turismo de experiência, ou seja, oferecendo aos visitantes das vinícolas uma vivência prática durante a colheita. O produtor José Luiz Gomes Bastias convida visitantes a podar as videiras e esmagar uvas, incentivando uma conexão com a terra e destacando as práticas ecológicas de sua vinícola. É preciso fazer mudanças. E é isso que estamos fazendo, de fato, aproximando o vinho. Nós, como vinícola, queremos que as pessoas participem de todas as atividades. Talvez podar, uma coisa simples. As pessoas querem participar. Querem participar da moagem, querem saber mais sobre os vinhos, querem saber mais do terroir, querem saber mais da agricultura que fazemos, que é sustentável, totalmente sustentável, ecossistêmica, totalmente ecológica. Gomes Bastias afirma que educar a geração mais jovem sobre vinícolas sustentáveis vai encher o copo deles e, por sua vez, dar nova vida à indústria do vinho. Os Estados Unidos acusaram o governador de Sinaloa, Rubem Rocha Moya, e outras autoridades de ligação com o cartel de Sinaloa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse na quarta-feira que acusou o governador do estado mexicano de Sinaloa, Rubem Rocha Moya, e outras 9 autoridades por seu suposto envolvimento com o cartel de Sinaloa. Os promotores alegam que eles conspiraram com líderes do cartel para traficar grandes quantidades de narcóticos para os Estados Unidos em troca de subornos e apoio político. As acusações marcam uma forte escalada nos esforços dos Estados Unidos contra os cartéis, já que o caso amplia o foco dos líderes do crime organizado para os políticos que os protegem. A denúncia contra Rocha representa um problema para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, já que ambos pertencem ao mesmo partido governista, o Morena. O governador negou as acusações e afirmou que elas representam um ataque ao movimento político que governa o México. Em comunicado na quarta-feira, o México disse que recebeu pedidos de extradição dos Estados Unidos no dia anterior, mas descreveu os pedidos como carentes de provas suficientes. A Procuradoria-Geral da República do México iniciou sua própria investigação para decidir se emitirá mandados de prisão de acordo com a lei mexicana. Sherpas no Nepal venceram o gelo extremo e reabriram a rota até o topo do Monte Everest, após semanas de bloqueio. Há uma luz em meio à escuridão, enquanto esses Sherpas acendem uma fogueira no acampamento base do Everest. Em seguida, eles iniciam a jornada pela montanha mais alta do mundo, após semanas sem conseguir escalar devido a grandes blocos de gelo que bloqueavam a rota. As autoridades disseram na terça-feira que os montanhistas poderiam novamente tentar chegar ao cume. Partes de uma enorme coluna de gelo de 30 metros haviam derretido e se rompido, o que permitiu que os Sherpas esculpissem uma rota segura pela traiçoeira cascata de gelo de Khumbu até o acampamento 1. Isso traz alívio a centenas de montanhistas que estavam retidos no acampamento base do Everest havia mais de 2 semanas, antes de permitir tentativas de se chegar ao cume no próximo mês. A temporada anual de escaladas no Monte Everest vai de abril a maio, meses que oferecem as melhores condições climáticas para alcançar o pico. As autoridades emitiram até agora 425 permissões para o Everest nesta temporada, que custam $15 mil cada. Não há limite para as permissões, o que gera críticas de especialistas que alertam para filas perigosas se formando no ar rarefeito da chamada Zona da Morte. Tanto os Sherpas quanto os alpinistas ainda vão aguardar o momento certo para fazer a ascensão. Este é o guia de montanha e escalador Ang Chering Lama. Abriu ontem. Eu sei que todo mundo teve que correr, mas eu não. Nós temos uma equipe subindo, escalando, mas vamos esperar o tempo bom. Vamos esperar que tudo esteja montado. E então, vamos subir. Não temos pressa como os outros. Sabe, a montanha tem a palavra final.
Famílias de vítima de um massacre no Canadá processam a OpenAI e o CEO Sam Altman nos Estados Unidos. Familiares de vítimas de um dos tiroteios em massa mais mortais do Canadá estão processando a OpenAI e seu presidente executivo, Sam Altman. Eles alegam que a empresa identificou a atiradora como uma ameaça plausível meses antes do ataque, mas não alertou a polícia. As ações judiciais foram protocoladas na quarta-feira em um tribunal federal dos Estados Unidos em São Francisco. Elas alegam que sistemas automatizados da OpenAI sinalizaram conversas violentas com o ChatGPT 8 meses antes do ataque ocorrido em fevereiro em Tumbler Ridge, na província da Colômbia Britânica. 9 pessoas foram mortas, muitas delas crianças. De acordo com as queixas, a equipe de segurança da OpenAI concluiu que a usuária representava uma ameaça iminente e recomendou entrar em contato com a polícia. Mas as ações judiciais afirmam que Altman e outros executivos da empresa teriam derrubado essa decisão, temendo que isso expusesse o volume de conteúdo violento no ChatGPT e colocasse em risco os planos da companhia para uma oferta pública inicial avaliada em $1 trilhão. Jay Edelson, que representa os autores das ações, disse que planeja apresentar outros 20 processos nas próximas semanas contra a companhia, em nome de outras pessoas afetadas pelo ataque. Bem, esta é a primeira vez que conseguimos vincular um assassinato em massa a uma empresa de IA. E o que vamos descobrir é que isso é um problema muito maior do que foi divulgado. A conta da atiradora foi desativada, mas os autores alegam que ela conseguiu abrir uma nova conta e continuar planejando o ataque. A polícia afirma que Jesse Van Roetselar, de 18 anos, matou a mãe e o meio-irmão em casa, depois atirou contra uma assistente educacional e 5 estudantes de 12 a 13 anos em sua antiga escola, antes de tirar a própria vida. Os autores da ação incluem parentes das pessoas mortas e uma menina de 12 anos que sobreviveu após ser baleada 3 vezes e permanece em estado grave na unidade de terapia intensiva. A OpenAI classificou o ataque como uma tragédia, afirmando que tem política de tolerância zero para auxiliar atos violentos e que reforçou salvaguardas, sistemas de detecção de ameaças e protocolos de resposta a crises. A empresa diz que as conversas não atingiram seu limite interno para notificar as autoridades policiais, embora Altman tenha posteriormente pedido desculpas em uma carta aberta. As ações judiciais pedem indenizações e mudanças determinadas pela Justiça nas práticas de segurança da OpenAI, enquanto os tribunais avaliam quanta responsabilidade uma plataforma de IA tem por atos violentos cometidos por usuários de suas ferramentas. Os processos relacionados a Tumbler Ridge surgem após vários outros contra a OpenAI terem sido apresentados em tribunais estaduais e federais dos Estados Unidos nos últimos meses. As alegações são de que o ChatGPT facilitou comportamentos prejudiciais, suicídio e, em pelo menos um caso, um homicídio seguido de suicídio. 2 judeus foram esfaqueados no norte de Londres em um ataque que chocou o país. A polícia trata o caso como possível terrorismo e investiga se a comunidade judaica foi alvo direto. 2 judeus foram esfaqueados no norte de Londres em um ataque antissemita que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer descreveu como absolutamente estarrecedor. A polícia afirmou que trata o caso como um incidente terrorista e investiga se a comunidade judaica foi deliberadamente alvo da agressão. O ataque ocorreu na manhã desta quarta-feira na área predominantemente judaica de Golders Green, no norte de Londres. O grupo local de segurança judaico Shomrim afirmou nas redes sociais que um homem foi visto correndo pela rua com uma faca, tentando esfaquear judeus que passavam pelo local. Os agentes do grupo detiveram o homem, de 45 anos, que foi então preso pela polícia. Autoridades informaram que as 2 vítimas, uma na casa dos 70 anos e outra na casa dos 30, estão em condição estável no hospital. Em resposta, o rabino-chefe da Grã-Bretanha, Efraim Mirvis, afirmou que o governo precisa de mais do que apenas palavras para enfrentar esse ódio. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que ações urgentes eram necessárias depois que se tornou, abre aspas, perigoso andar abertamente pelas ruas como judeu em Londres. Os ataques antissemitas aumentaram em todo o mundo desde o início da devastadora guerra em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023. O episódio desta quarta-feira ocorre após uma série de ataques incendiários contra alvos judeus em Londres nas últimas semanas. Em outubro passado, 3 pessoas, incluindo o agressor,
morreram quando uma sinagoga foi alvo de um ataque na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra. Ao longo do último mês, a polícia de Londres prendeu mais de 20 pessoas no âmbito de investigações sobre ataques a instalações ligadas a judeus. Entre os casos, estão um incêndio criminoso de ambulâncias e tentativas de ataque incendiário contra sinagogas. Os episódios do último mês estão sendo investigados por possíveis ligações com o Irã. Autoridades de segurança alertaram que o Irã tem buscado usar intermediários criminosos para realizar atividades hostis no Reino Unido. E a polícia britânica classificou realmente como terrorismo o ataque à faca no norte de Londres, que deixou 2 homens judeus feridos. Deite no chão, solte a faca. Imagens de uma câmera corporal da polícia gravadas na quarta-feira mostram agentes confrontando um suspeito armado com uma faca e o imobilizando com uma arma de choque em uma rua do norte de Londres. Nas imagens explícitas a seguir, registradas por uma câmera de segurança, um dos 2 homens que foram atacados é visto sendo esfaqueado após o suspeito correr pela rua com judeus como alvo. As 2 vítimas, de 76 e 34 anos, estão em condição estável no hospital. O chefe da Polícia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, afirmou que agentes de contra-terrorismo declararam formalmente o crime como um ataque terrorista. Nossas equipes de policiamento de contra-terrorismo já declararam formalmente este incidente como um ataque terrorista. É mais um ato horrendo de violência direcionado contra nossas comunidades judaicas. A polícia informou que o suspeito, um cidadão britânico de 45 anos, nascido na Somália, tem histórico de violência grave e problemas de saúde mental. Ele permanece sob custódia, sob suspeita de tentativa de homicídio. Os investigadores também apuram se ele esteve envolvido em um outro incidente com faca ocorrido mais cedo no mesmo dia, no sudeste de Londres. Os esfaqueamentos ocorreram em meio a uma série de ataques antissemitas na capital inglesa nas últimas semanas, incluindo casos de incêndio criminoso contra locais judaicos. Líderes comunitários e políticos alertaram que a população judaica da Grã-Bretanha está cada vez mais amedrontada. A secretária do Interior, Shabana Mahmood, disse que a classificação como terrorismo foi justificada. Embora este ataque horrível tenha agora sido declarado um incidente terrorista, a polícia continua investigando. Mas as circunstâncias iniciais sugerem que a designação como um incidente terrorista é a correta. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que o ataque espalhou terror pela comunidade judaica, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como estarrecedor e prometeu analisar o reforço da segurança. A Ucrânia aposta em uma nova estratégia contra os ataques russos, empresas privadas de defesa aérea, autorizadas pelo governo. A mais nova camada de defesa aérea ucraniana opera longe das linhas de frente e dentro de uma escura sala de controle. Fileiras de monitores luminosos acompanham ameaças que se aproximam, enquanto operadores seguram controles e procuram alvos. Parte de um programa piloto lançado no ano passado, empresas industriais estão autorizadas a criar seus próprios grupos de defesa aérea para proteger suas instalações. Segundo o Ministério da Defesa, até agora 20 companhias se registraram, e 2 delas já oferecem operações de segurança. Uma dessas empresas privadas é a Carmine Sky. Suas estruturas defensivas dependem das necessidades dos clientes. Elas podem variar de drones interceptadores a torres automatizadas. Ruslan, um representante da empresa, comparou a proteção a uma cebola com muitas camadas. As companhias precisam de autorização do Ministério da Defesa antes de iniciar as operações e são integradas ao sistema de comando e controle da Força Aérea Ucraniana. Nós apenas complementamos o modelo tradicional de defesa aérea do Estado. A defesa aérea estatal tem um papel mais estratégico, enquanto nós somos locais. Não tomamos decisões por conta própria. Trabalhamos em estreita cooperação com o Ministério da Defesa. Os alvos e a decisão de abrir fogo são definidos exclusivamente por eles. Não podemos fazer isso sozinhos. Todos os meses, a Rússia lança milhares de drones de ataque de longo alcance e baixo custo contra a Ucrânia. A maioria é abatida, mas os que conseguem passar atingem fábricas e instalações de energia, deixando milhões sem aquecimento e luz, como ocorreu no inverno passado.
Uma outra empresa de defesa aérea afirma que são necessárias apenas algumas semanas para treinar um piloto de drone interceptador sem experiência prévia. Aqueles que não se qualificam como pilotos passam a integrar equipes como observadores ou técnicos. Muitos dos recrutas são voluntários com histórico de combate. As escalas de trabalho também são flexíveis, permitindo que eles organizem seus turnos em torno de empregos civis, se necessário. Veja agora um giro de notícias pelos Estados Unidos. A polícia de Las Vegas realizou uma grande operação contra corridas ilegais e bloqueios de ruas que vinham causando caos na cidade. Em apenas 3 dias, 77 pessoas foram presas. As ações miraram práticas como rachas e invasões de vias públicas, que colocaram em risco motoristas e pedestres. As autoridades reforçam que a fiscalização vai continuar para combater esse tipo de atividade ilegal e garantir a segurança nas ruas de Vegas. No Texas, um vídeo divulgado pelo Departamento de Polícia de White Settlement mostra o momento tenso em que uma mulher e 3 crianças são resgatados de um carro preso. As imagens revelam a rapidez e a ação precisa dos agentes para retirar as vítimas em segurança. O caso chama a atenção para os riscos nas estradas e a importância da resposta imediata das autoridades em situação de emergência. O anúncio foi feito pelo presidente Gianni Infantino durante um congresso no Canadá. O torneio será sediado por Estados Unidos, México e Canadá em junho de 2026. A decisão acontece em meio à tensão no Oriente Médio após ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã. Mas a entidade reforça a importância da união através do futebol. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.